Passando para mais um podcast, Papo de Seguros com a Nogueira e Valadez. Agradecendo já desde já aos nossos apoiadores, a Nogueira e Valadez Corretores de Seguros, uma empresa no mercado há 35 anos, um certificado digital, então você deve ser já precisar do certificado digital, nós também emitimos o certificado digital, e a Minimac, uma empresa que vou deixar para ele falar sobre isso, mas consagrada, não há como não lembrar de Minimac sem lembrar de imóvel para escritório, cadeiras, computador, sempre lembra de uma coisa. E dizer que para mim é uma honra ter esse convidado aqui hoje. André, porque além de toda a nossa amizade que a gente tem aí durante todos os anos, tem uma passagem na minha vida que você foi muito respeitoso comigo. O senhor Antônio Loduca, que Deus o tenha, né? Eu cometi uma falha homérica com o senhor Antônio Loduca, né? Eu era no começo da minha carreira e de repente, um dos produtos empresariais que eu fazia para a Minimac considerava o dano elétrico para cada aparelho uma franquia. Então, era um produto leonino, né? E quando o seu pai liga para mim, eu falei, mas senhor Antônio, o senhor não leu a apólice. Olha que frase horrível, né? E depois eu consegui até reverter comercialmente. Ele até falou, muito obrigado, só deduzir uma franquia é assim. Então aqui eu quero que ele saiba e que depois eu tive a oportunidade de falar com a maçonaria com meu pai. Claro. Eu tive a oportunidade de fazer esse comentário no sentido de o quão foi importante o aprendizado de quem não tinha lido o contrato tinha sido eu, né? Porque se eu fui surpreendido, sim, tinha sido eu quem tinha surpreendido. Eu só contei essa história para dizer que é antiguíssima a minha relação com a família Loduca. E você, eu quero dizer que, com certeza, esses assuntos eram da gerência de vocês, pô. Marcão, Antônio e André sentava, né? E isso deve ter sido aflorado. E sem nenhum momento, eu acho que você está ouvindo pela primeira vez isso, em nenhum momento você modificou a sua relação comigo. Então, eu reconheço isso como uma atitude muito respeitosa, de reconhecimento da minha profissão e do meu momento que foi naquela oportunidade. Então, muito obrigado por isso. André, obrigado você pelo convite. Aqui aqui é um bate-papo, né? Nós queremos conhecer um pouco de você. Fica à vontade. Se eu começar a dar deixa aqui, a gente vai voltar muito para trás, né? Porque eu fui falar que Sermac era na Flaviana de Mello, você falou, não. Então, Rodrigues Alves. Bom, obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar podendo falar um pouco, não necessariamente da gente, mas da história da gente também, né? Porque todo mundo tem uma história, né? Meu pai sempre falava isso, é verdade. Qualquer pessoa que você encontra sempre tem uma história. Seja um mendigo de rua, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ou um grande empresário, ou não, ou uma pessoa simples ou do bairro, tanto faz. Todo mundo tem uma história. E a história é dele, né? E a história é importante para ele e para o círculo familiar dele, para as pessoas que ele convive. A gente, até por estar no comércio, está um pouco mais acostumado a ser mais enxergado, né? Porque todo mundo que você vai comprar um móvel de escritório, vai comprar comigo, já há 45 anos que a gente trabalha com isso, então é normal você ser conhecido. Ou por participar do centro comercial, ou por ter trabalhado na prefeitura, enfim. Então as pessoas te conhecem. Mas outras pessoas também são conhecidas e merecem ser valorizadas. Aqueles que você, às vezes, nem nota, eles têm uma história. Então, legal por estar aqui. Falar um pouco da minha história, comerciante, né? Alguns falam empresário. Qual é o currículo? Comerciante. Comerciante, cara. O pessoal fala, empresário, empreendedor e tal. Eu respeito, mas eu gosto do comerciante. Eu sou comerciante. Eu compro e vendo mercadorias. Então, tá no comércio. Desde 79, né? Meu pai abriu a loja em 78, em maio. Quando foi em fevereiro, se eu não me engano, dia 7 de fevereiro de 79, eu vim para Mogi, eu morava em São Paulo, tinha 13 anos, e desde lá assim, já comecei a trabalhar. Só que eu não fui convidado, né? A gente foi meio que obrigado, porque era uma vida nova, enfim. Meu pai trabalhou muitos anos na Olivetti e saiu da Olivetti Brasil. A Olivetti era uma empresa muito grande na época, era como se fosse hoje empresas que fabricam computadores, Dell, sei lá, Microsoft e tal. E aí ele trabalhou muitos anos lá, e ele saiu de lá. Aí ele resolveu trabalhar na Textil Gabriel Calfá, que era uma empresa que produzia roupas de cama, ficou lá alguns meses, depois saiu, se enveredou para trabalhar com lanchonete, montou uma lanchonete perto do Detran lá em São Paulo, pequenininha, cara, bem pequena,
E eu de vez em quando ia lá também, mas não era para ajudar, era para comer sorvete, né? Fazer milkshake, essas coisas. E aí ele resolveu empreender, falou, pô, eu vou montar vou fabricar pão para quem consome o produto, né? Assim, para quem faz lanche. E aí montou uma pequena fábrica em cima. Quando eu falo pequena fábrica, de 30, 40 metros quadrados. E aí comprou umas máquinas que era para fazer e começou a empreender nisso aí. Aí passou acho que 1 mês ou 2 meses, o sócio que ele tinha arrumado, enfim, sumiu com as máquinas. Lanchonete não deu certo, né? Por característica do meu pai, não daria mesmo. E aí ele ficou bem complicado. Aí nós morávamos em São Paulo ainda, numa época ele encontrou um amigo, acho que era Juarez o nome dele, falou, e aí, Ludo, o que você está fazendo? Cara, tô mal, né? Não deu certo as coisas para mim. E antes, quando você saía, hoje você sai de uma empresa, você ainda tem uma indenização, aquela coisa toda. Antes não tinha nada, né? Então, assim, ele realmente foi para uma situação bem complicada. E aí o amigo dele falou, pô, Ludo, então, esse rapaz era da Olivetti. Nós temos os concessionários exclusivos. Para você vender uma máquina do Olivetti, antes você tinha que ser um concessionário, você tinha que pedir autorização, a concessão para vender o produto deles, né? Para você ter ideia do negócio. Do market share do mercado. Cara, impressionante. Cara. Aí ele tinha Limeiro ou tinha Mogi. Ele escolheu Mogi pela proximidade, porque Limeiro era muito longe, né? Então Mogi dava para ele ir e voltar todo dia. Ainda não tinha trabalhadores, né? Mas 60 quilômetros, talvez, aí e tal. Você vinha pela Dutra, era mais fácil. Então vinha de manhã e da tarde e assim começou. O nome inicial era Sermac, que era Serviços de Máquinas, e depois passou a ser Minimac, porque as máquinas começaram a ficar pequenas, né? Foi diminuindo. As máquinas de mecânica passaram a eletromecânicas e passaram a eletrônicas. Quando virou eletrônica, uma máquina calculadora era assim, pequena, né? Então aí a gente teve ideia, vamos chamar de Minimac, porque máquinas pequenas. E aí ele percebendo isso, a gente percebendo isso, um dia nós estávamos lá, e aí a gente já estava até que vendendo bem razoável, e ele falou, pô, cara, tem um negócio que chama PC, Personal Computer, né? Isso aí vai pegar. Porque custava caro, né? Era Prologica, P500, P700, custavam 6, 7, 8 mil dólares cada um. Monstro. Cara, fósforo, né? Aquela coisa toda. Ele falou, um dia vai ter um computador na mesa de cada pessoa, e aí a gente não vai mais vender máquina. E aí a gente começou a mudar para mobiliário de escritório. Foi daí onde se manteve o nome, mas se mudou o produto, né? Teve que se adaptar à visão de mercado. E aí a gente está aí desde 78 já, trabalhando com isso. E a ida da Flaviano já foi para Coronel? Não, a gente começou na Presidente Rodrigues Alves, entre a José Bonifácio e a Coronel Souza Franco. Eu não me lembro dessa. Cara, é uma loja bem pequenininha mesmo. Meu pai começou com a oficina e com a loja, que tinha oficina, né? E aí tem uns lances de marketing que são muito engraçados, né? Porque a Sermac não era conhecida de ninguém. E o Mogiano, principalmente naquela época, tinha uma questão de onde você veio, né? Era mais bairrista, né? O que é natural, uma cidade menor as pessoas tinham. Então, tiveram sempre a mania de, pô, vou comprar em São Paulo, porque São Paulo tem as melhores coisas e tal. Então, a gente criou um logo, que era Sermac, que era um quadrado escrito. Depois ele mudou até para uma fita de máquina, é muito legal. Mas aí a gente colocou assim, meu pai colocou, né? São Paulo, São José dos Campos, Mogi das Cruzes embaixo, né? São Paulo porque a gente morava em São Paulo. Mogi das Cruzes porque a gente tinha montado aqui. E São José dos Campos que era mentira mesmo, não tinha nada lá. Mas para dizer que era uma empresa maior, então eu lembro que meu pai pegava as máquinas e levava para São Paulo, falava, eu vou retirar as máquinas, mas não tinha espaço lá, era um banheiro, a gente lavava a máquina no banheiro do fundo da loja. E às vezes quando meu pai pegava muitas máquinas, a gente pegava muitas máquinas, Marco, né, a gente fazia manutenção, lavagem de máquina e tal, ele falou, vou levar para o laboratório de São Paulo, que na verdade era o fundo da minha casa, era um tanque, a gente tinha uma máquina que circulava querosene, então a gente fazia a lavagem da máquina, fazia retífica de cilindro, que era na verdade uma furadeira com torno, né? Então você passava a lixa, depois passava a thinner, que deixava a borracha bem bonita, regulava os tipos, fazia limpeza, aquela coisa toda. Aí nós inventamos um negócio que é muito legal. Esse plástico filme era uma coisa que não existia. Então a gente passava um plástico filme na máquina. Então os clientes recebiam aquilo, achavam demais, sem cara. Pó, sem nada, com plástico filme. Pô, esses caras são formidáveis mesmo. Aí fizemos contrato de manutenção, né, preventivo. A gente fazia aço Anguera, Komatsu, enfim, todos. E assim foi tocando. Começou lá. Uma coisa engraçada também que tinha, que o telefone era caro, né?
Você tem um telefone, CTBC, né, Companhia Telefônica Borda do Campo, você tinha que entrar no plano de expansão. Então você ficava na fila tempão, cada 3, 4 anos, depois demora mais 3 para pagar e depois mais 2 para instalar. Eu paguei em 24 meses a primeira linha. Louco isso. E a gente usava o telefone da Compel, Componentes Eletrônicos, que era do Laudelino, e era prima do meu pai, né? 656107 era o telefone. É louco, né? E o Laudelino deixava o telefone no balcão, meio do lado de fora. Então a gente usava o telefone do Laudelino. Então quando o telefone era para nós, ele gritava, Loduca, Toninho, né? Toninho, telefone para você. Aí a gente ia atender na calçada e conversar com as pessoas, porque não tinha telefone na loja. Depois foi para... Enfim, a história mais ou menos é essa. Depois foi para Flaviano de Mello, aí José Bonifácio, né? Depois Coronel Safranco, um prédio próprio já. Aquela na José Bonifácio tem quantos anos? Desde 84, acho. Desde 84. Tanto é que ela é uma loja legal, mas ela você sabe que ela nos ajuda muito, mas nos atrapalha um pouco também. Porque a Minimac, ela não vende só produto, né? A gente vende projeto, a gente faz projetos para empresas maiores. E aquela loja, como ela é uma loja de uma característica muito de varejo, e ela é muito conhecida, ela às vezes me atrapalha. Transporta o raciocínio para a loja, que a gente não tem essa capacidade. Então, eu já vi muito, mas será que ele consegue atender e tal? Porque passa lá, vê uma loja pequena, 70 metros quadrados e tal, e será que vai atender? Então, assim, é engraçado porque ela é ótima, porque ela traz uma referência boa da empresa, mas ao mesmo tempo ela não digo atrapalha, mas ela confunde a cabeça do cliente com relação à nossa capacidade de atendimento. Que a loja mesmo, a maior, fica na Coronel Souza Franco, que é um lugar que já não é tão de passagem, né? Porque ali parece uma exposição de um showroom mesmo. Né? Eu paro no farol, olho para... Tanto é que eu já vi a Marcinha falar, tô querendo aquele... Já falou que tem um... André, deixa eu fazer uma... depois de todo esse histórico, esse legado aí, e a gente tá vivendo agora... A gente conversava nos bastidores e a dificuldade que você deve ter na adaptação de uma concorrência em que eu não consigo mensurar e nem de tão abstrata que ela é. Por exemplo, você, há pouco antes da nossa conversa, você falou, eu nem discuto mais qualidade e garantia, porque será que o cliente nosso está percebendo a diferença de um material seu do outro, se ele também está dando garantia, né? Como que é essa adaptação sua nessa... grandes players, você concorre com não vou dizer amador, porque até é chato, mas tem amador pra caramba aí no meio, né? E como que você vai se adaptando a essa condição de concorrência e ainda sendo tem que ser um exponencial, né? Porque como você fala em projeto, você lida com um público de um conceito um pouco maior, né? Eu acho assim, você tem que dividir um pouco em caixas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que vai sobreviver não aquele que seja mais forte ou com mais dinheiro, vai sobreviver aquele que tem a maior capacidade de adaptação. As coisas antes mudavam numa velocidade menor, né? Então você demorava 15 anos para ter uma mudança de comportamento e tal. Hoje são 15 meses, às vezes 15 dias. Né? Morango do Amor demorou 30 dias, né? Acabou o Morango do Amor, né? Ninguém mais sabe o que é isso. Mas, tomou, virou uma febre. Então, hoje é muito rápido. O que a gente diz é o seguinte, o que for PP, que é preço e produto, isso está na mão da internet. A gente vai vender também. Então, a pessoa que quer preço e quer produto, ele vai para a internet. Hoje, o consumidor, às vezes, tem um conhecimento igual, até maior do que o seu, né? Porque ele pesquisa as coisas. Com a inteligência artificial, ele pergunta prompt, né? Quer dizer, acostuma o prompt e ele vai te responder algumas coisas. Então vai falar de seguro, vai falar de imobiliário e tal. Então não adianta mais você querer, entre aspas, tapear o cliente ou dizer que você... Não, é a experiência que ele tem de comprar contigo, porque informação ele já tem, o preço ele já tem, as condições ele já tem tudo. Então cabe a você, o que você tem que ter? A sua especialização. Então, exemplo, a gente tem que trabalhar com a NR17, então a gente tem que trabalhar com a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NR17, sobre leis trabalhistas. Então eu tenho que te dizer a altura que você vai trabalhar com a mesa, a espessura da tua fita de borda, para você não ter problemas trabalhistas. Hoje um problema trabalhista, né, ele é alto. Uma indenização por danos morais ou danos físicos para um funcionário que alega, por exemplo,
que tem um problema de coluna, porque você está usando uma cadeira que não é certificada, é enorme. Aí você vai na internet comprar uma cadeira de R$300, R$299, você vai ter problema, ela vai quebrar, ela vai cair, né? Vai dar problema para a pessoa. Então, o que a gente está dizendo? Muito. Você fala de players. Hoje eu falo assim, hoje todo mundo vende tudo ao mesmo tempo. Qualquer um pode vender qualquer coisa. Antes, para um concorrente chegar até a gente ou nos passar, demorava muitos anos. Hoje, qualquer pessoa que queira montar uma estrutura para concorrer conosco, ele vai ter trabalho, mas ele vai conseguir se a gente não se adaptar ou se a gente também não prestar atenção. Porque você consegue fazer um bom site, você consegue fazer um bom sistema de oferecimento. As ferramentas permitem isso. Você tinha antes que gastar milhões de reais para fazer uma pesquisa de mercado, então você estava sempre, os grandes eram os que dominavam. E hoje não. Né? Hoje você tem o Google com 200, 300, com R$1.000, você consegue, olha, eu quero o meu público-alvo. Você define a região, você define o público-alvo, você define o momento que você quer atingir essa pessoa. Você tem ferramentas que vão te dizer, Vitinho, entraram no seu site, o tempo está quente aqui, ó, essa parte do seu site onde as pessoas ficaram durante mais tempo, onde clicaram, se interessaram, foram até você, mas não compraram, por que não foi? Ou seja, você consegue isso na palma da mão muito rapidamente. Então isso acirrou o mercado, ele fez o mercado ficar mais competitivo. E daí você tem que se adaptar melhor. Então não tem segredo. A experiência é que vai contar. E aí vem, falando até um pouco de seguro, porque a gente também está falando de seguro, a experiência de renovação dos seguros que eu tenho contigo. Então você já vai lá, já sabe do meu jeito, né? Talvez amanhã depois a inteligência artificial até faça isso. Mas eu gosto de 4, 5 cotações, eu gosto de saber 4, 5 companhias. Clausulado, você sempre analisa clausulado. Você sabe que, por exemplo, vou falar uma besteira aqui, o guincho, eu quero que seja limitado, porque às vezes põe guincho com 50 quilômetros, aí, teu seguro está mais barato. Às vezes te joga a franquia para 3 vezes a franquia, então teu seguro, eu fechei um seguro por 2.000 quando era 4. Aí na hora que você vai fazer a franquia, está 6.000, era para ser 2. Ver o uso, né? Ver o histórico, né? De sinistro, se tem ou não. Você não usa o carro em tal lugar, então não precisa, enfim. E esse tipo de coisa, no caso Nogueira e Valadez, né? Vocês sempre nos deram. Então isso me dá a segurança de fechar. Mas você pode fechar pela internet. Aí você vai clicar um monte de coisinha. Beleza, então tá bom. Então não preciso do Wilton. Tá. Mas você sabe que eu acabei trocando, né? De carro aí esses dias. Atualizando, né? Uns e trocando outros. E foi assim, eu não fico nenhum dia eu não fico 1 minuto sem seguro, né? Não saio da concessionária sem seguro. Sempre teve esse conceito. E é um carro seminovo, não é um carro novo e tal, mas é um carro. Eu acho que é por causa daquele gol roubado que você teve. Gol roubado que eu vou te falar. Aí, cara, E o Célio que eu tenho. O Célio, cara. Isso foi engraçado, depois a gente fala, mas é muito legal porque eu fui comprar o carro, é o seguinte, eu tinha que fazer o seguro do carro novo, mas eu também não queria ficar sem seguro aqui. Carro que você entregar. E aí você fez um seguro de imediato, né? Com a mesma companhia, então foi fácil. Então eu tive os 2 carros, esse que eu estou botando para vender e o outro, eles estão segurados. Você falou, olha, faz aí em 10 parcelas, 12 parcelas, porque quando você vender o carro, você simplesmente cancela e está tudo certo. Esse atendimento você dificilmente vai ter. Né? Muito obrigado então, por isso. Eu falo isso com o Franquinho, não é porque nós estamos aqui num podcast que tem a ver contigo, mas é porque é importante isso. Essa questão do atendimento. Seguro, o próprio nome diz, né? Por que eu faço seguro direto? Porque é um patrimônio, né? Hoje um carro, seja 40, 50, 70, 100 mil reais, ele é um patrimônio que ele era talvez mais fácil de ser conquistado antigamente. Hoje é mais difícil, você, né, tá financiando, hoje, né, você perder hoje 80 mil, 100 mil reais, que você sabe que em 15, 20 minutos ele está desmontado o carro, você não vai achar, raramente você vai achar. Então, para nós é o meu suor, cara. Então, mas eu acho que não só isso, mas você também tem um conceito sempre que, além de analisar clausulado, de responsabilidade. Você sempre me pergunta, tem cobertura para terceiros, né? E a gente sempre fez, mas você sempre pergunta. Você sabe que a gente conhece pouco de seguro, né? Assim, eu até conheço mais ou menos. Nós tivemos um caso, eu fui presidente da Associação Comercial de Suzano, e a gente teve um problema, olha que louco isso. A gente teve um problema de um cliente que pediu para tirar o nome do SCPC, e era mais manual, e a gente não tirou. E ele foi fazer uma compra e acionou a Associação Comercial. Por ter constado o nome. Por ter constado o nome dele, e na época foi uma fortuna, assim, tipo, 6 anos atrás foi 70 mil reais. Aí para nós, a associação, hein? A gente, o caixa é baixo, né, cara, assim,
Apesar que tá melhor, viu? Né? Eu não vou contar não, mas tá bom, conta. tá bom. Depois, né? Nós deixamos bem lá e os outros foram bem. Opa. E eu não sabia, você pode fazer seguro para esse tipo de coisa. Que é os danos morais, né? Essa coisa toda que pode... Que é dano de terceiros, enfim. Se a gente tivesse feito isso, que pagaria R$800 por ano, você estava segurado. Se o motorista hoje, eventualmente, né, alguém da empresa faz algum erro, você pode estar assistido por isso. Então você vê como é barato versus o risco que você tem. Quanto ele tem mais valor do que preço, né? Cara. Aquele lance que eu te falei, né? O Wilton sabe, eu fui viajar e eu estava fora e na minha casa estourou um cano, foi 7 mil litros de água para dentro de casa. E a gente não sabia. E aí eu perguntei para ele, Wilton, tem seguro? Ele falou, deixa eu dar uma olhada. Lembro. Não tinha, né? Para encanamento. E aí você falou, pô, para encanamento, nunca ninguém pede isso. A Natália está né? aqui no nosso bastidor, ela é testemunha do que eu fiz, André. Nós temos que oferecer, porque eu passei maior papelão. Mas nem eu sabia que existia isso, né? Não, eu só perguntei para perguntar. Mas olha, eu sou corretor há quantos anos? Porque, André, a gente faz essa cláusula, mas em condomínio. Nunca ocorreu que pode. E aí agora... Porque de vendaval, queda de aeronave, quem vai querer? Você tem que falar não para mim, entendeu? Você tem que falar não quero. A senhora não quer? Então... Vai constar e que você falou o prêmio é muito barato, cara. É muito barato. Então, se é uma coisa assim que eu vou gastar 10, 12 mil, né? Para arrumar, né? Porque foi piso, foi tudo, que ficaria barato. Nós vimos, acho que é 200 e poucos reais. A cláusula custa... Porque o risco é mínimo, né? Quando é que vai estourar um cano e né? Quando, né? Exatamente o que aconteceu. Exatamente. E com quem aconteceu, graças a Deus, aconteceu com você, que é meu amigo. Então tá bom. E deu aquela... eu estou falando em público. E deu aquela... Agora que eu faço todo um seguro é calculado. Você pode dizer, não quero, tira. Porque eu vim de renovação. Então, às vezes ele percebe, gastei 800, vou gastar 1.200, por quê? Eu estou inserindo uma pergunta para você. Você não quer cobertura de subtração? Eu não conto o nome, mas eu conto o exemplo. Não, manda o meu vídeo. Né? A casa é toda encharcada. É como o seguro de vida, sabe, André? Eu digo sempre para colegas meus que a gente tem a obrigação, a gente que tem aí mais de 30, alguns anos de profissão, tem que deixar claro para o nosso consumidor, para o nosso cliente, que a gente trabalha com seguro de pessoas, trabalha com saúde, trabalha com vida. Porque, às vezes, o automóvel entra tão na carreira do corretor que ele não consegue nem fazer pergunta do que está acontecendo na sua vida particular, se agora você tem filhos, tem nada. Então, é só um alerta, né, de que existem, como você falou, seguro existe para tudo. Tudo pode ser desenhado desde que tenha um risco. Cabe a nós saber oferecer, e muito obrigado, infelizmente, por isso, mas tem que aprender, time, né? E não são nem erros, aprender com as coisas. Você disse no começo da sua fala, como a sociedade é dinâmica, ela vai se modificando, e a nossa cidade, por exemplo, com 465 anos, a gente tem residências que realmente, vamos dar uma olhada, e devem precisar, a qualquer momento, de um risco desse, né, de uma cobertura dessa. André, eu queria falar mais uma coisa para você. Na sua carreira, né, você contou tudo, mas a gente tem aí Dona Vilma, num determinado momento, né? Claro. Que teve 2 eventos muito importantes na vida do marido e do filho. Claro. E eu lembro num café que eu estava tomando com você, eu perguntei assim, André, e a Dona Vilma? A Dona Vilma, põe eu, o Marcão estava no esquema ainda, põe eu e o Marcão no bolso, porque o São Antônio já tinha ido. E ela, Dona Vilma, como é que tá a Dona Vilma? Como que está a história da Dona Vilma? Eu sei que a Dona Vilma agora está... Tá bem, cara. Minha mãe foi sempre muito parceira do meu pai, né? Eles estão juntos há muitos anos. Ela nasceu em São Manuel, enfim. É impossível ver seu pai sem a sombra da Dona Vilma. Mais ou menos igual o Marco e a Isa. Né? Exatamente. Basicamente a mesma coisa. E eu e a Lilian, né? Você, verdade. Eu e a Marcinha. Você e a Marcinha. Porque talvez as mesmas características, o mesmo tipo de criação. Isso e mesmo. A minha mãe, sempre foi parceirona do meu pai, desde nova, né? E meu pai teve muitas dificuldades, como eu te falei, no tempo do Olivetti. Minha mãe fez curso no Senac de esteticista, era esteticista, trabalhava. Então fazia limpeza de pele, ia na casa das pessoas. Tinha um TL azul, que ela saía para lá e para cá. Depois teve uma Belina, essa Belina é a Belina que ela usava, e o meu pai também usava para fazer entrega, né? Porque tinha que ter carro para fazer entrega quando vieram estávamos em São Paulo ainda. Então ela sempre foi o esteio, sempre uma pessoa que nos serve de referência, né? A gente, quando é mais novo, não percebe muito isso. Você tem 13, 14, 15 anos, é tudo meio, né? Quando você fica um pouco mais velho, você começa a perceber a importância que a mulher, ou que a companhia, né, que tem que ter do seu lado. Porque é mais ou menos como a Lilian, né?
né? A gente tem na Lília, por exemplo, da minha mãe, do meu pai para com a minha mãe, da Isa para com o Marco, mas é os dois, né? Você também é a força, o esteio. Só que a mulher, ela tem uma capacidade de adaptação maior. Eu sempre falo que uma mulher sem um homem, ela vive, ela cria os 4 filhos, ela se vira, ela trabalha e tal. Se o homem perde a mulher ou por falecimento e tal, fica doente, fica né? louco. Cara, é verdade, como é que é? Quer virar novo, quer fazer academia, quer arrumar uma menina mais nova, quer recasar, não consegue criar os filhos. É uma coisa impressionante, cara. Assim, eu falo isso mesmo. A mulher sem o homem, ela se vira. O homem sem a mulher, ele não estou puxando o saco, não. Porque não é, mas disso. é uma realidade. É uma realidade. Estou lembrando de todas as mulheres que já ficaram. Porque na natureza, é o leão, né, cara? Essa leoa, essa coisa. Ela se vira, ela cuida, ela faz, né? E a mulher tem essa capacidade. Então, assim, eu acho que a dona Vilma, ela é impressionante. Hoje, claro, está com 82 anos, né? Teve alguns problemas de saúde. A morte do meu irmão eu acho que acabou, de alguma maneira, impactando muito fortemente, porque não é a natureza da vida, né? Perder um companheiro é horrível. Mas perder um filho é muito ruim também. E é difícil você entender. Então ela está um pouquinho mais chateada, abalada, mas tem as pessoas, né? Tem os netos, né? Que a gente fala, tem a vida que vem, né? A vida que segue. Né? Então a gente fica sentido, emocionado, mas tem que entender que faz parte, né? E eu tive problemas de saúde muito sérios também, né? E quando o meu irmão morreu, as pessoas acharam que fui eu, né? Eu me lembro. Porque é natural, eu tive câncer de garganta, eu tive dois cânceres muito fortes, né? O de garganta, que estava num grau quase 4, 3 para 4 em matéria de tamanho, e aí o tratamento foi pesado também, 7, 8 meses e tal, radioterapia, quimioterapia, aquela coisa toda. Afetou minha medula, então eu tive um problema de medula durante 6 anos, as 3 partes do meu sangue eram baixas, tenho pouca plaqueta, pouca defesa e anemia. E na pandemia eu não podia ficar doente, né? Mas continuei trabalhando. Você não tinha resistência nenhuma? Não tinha resistência nenhuma. No meu caso, o óbito era quase certo se eu pegasse Covid, né? No momento. E aí, no meio do Covid, eu tive leucemia, LMA. Leucemia mieloide aguda. Eu comecei a passar mal, um pouquinho de dor na semana, pouquíssima coisa. Fui para a praia na sexta-feira, porque não tinha lugar, né? Na sexta para sábado, dor. Sábado para domingo, dor. Domingo, dor insuportável. Na segunda, eu internei. Na segunda, eu comecei o tratamento. E era pesado. Depois eu vim a descobrir, não na hora, né, que eu entraria em óbito na quinta. Porque eu tinha 68% do meu sangue eram blastos, que é uma célula nova que não pode estar na corrente sanguínea. Então, por isso que eu tinha muita dor, né, porque minha medula estava explodindo. Aí fiz tratamento, né, depois fiz o transplante de medula, foram 9 meses de tratamento, 7 meses internado. E tô aí, cara, até engordei, mas fortinho. Então, assim, é o que a gente fala de saúde, de seguro, né? Quando você está um pouco mais velho, você tem menos obrigações, porque você está um pouco... Eu fiz 60 anos agora. Pô, claro que eu estou no pique ainda, eu preciso estar no pique, porque eu brinco, eu fui um comerciante, meu pai tem um defeito, meu pai ensinou a trabalhar, mas não ensinou a ganhar dinheiro. É um negócio que eu fiquei um pouco chateado com ele. Quer fazer patrimônio, ganhar dinheiro, viver de aluguel, essas coisas todas. A gente nunca foi... Meu pai nunca ligou para dinheiro, nunca ficou preocupado quanto que, sabe... como é que eu vou conquistar? Então, assim, a gente tem uma vida até confortável, mas tem que pedalar o dia inteiro. Porque se eu não pedalo, eu caio. Eu não tenho rodinha, sabe, para segurar. Então, eu tenho que continuar trabalhando. Mas você há de convir que o momento que você está hoje é o momento de tirar um pouco mais o pé ou de selecionar o que você vai fazer. Quando a pessoa é mais nova, 35, 40 anos, 28, 45, 50, ela está numa fase muito produtiva na vida dela. Uhum. Aí ela tem muito financiamento. Ela financiou a casa, financiou o carro e tal. Hoje o seguro de vida, ou seguro, né, que existe, falando um pouco de seguro, também é muito importante. Porque o que acontece? Tem mulheres que estão junto com você, sua companheira, seu companheiro, enfim, cada um tem a relação que quiser. Se você vier a faltar e sobrar para a pessoa o financiamento, você imagina o impacto disso na vida da pessoa. Você acaba com a vida da pessoa, cara. Então, por isso que quando, exemplo, você vai fazer um financiamento obrigado de casa. Mas é verdade. É uma coisa tão lógica. Quem é que segura a sua renda? É o seguro. É o seguro. Não tem outro lugar para você fazer seguro da sua renda. Porque se você é a máquina que sustenta a sua família, se você não tem seguro de você, cara, é uma coisa tão lógica. Tem que pagar. É por isso que você faz seguro
quando você vai fazer financiamento de casa, claro que eles vão olhar até 70 anos, então até 70, 75, alguma coisa. Pô, máximo 10 anos, máximo não sei o quê. O meu seguro, quando eu tenho um imóvel financiado, ele é muito maior do que um seguro do seu filho. Porque a probabilidade de eu morrer é muito maior, né? Óbvio, né? Por quê? Eu vou pagar, na minha parcela, quase R$800 da parcela e o seguro. Prestamista, né? O seguro prestamista. Mas você está certo, né, André? Porque como você colocou agora, na sua falta, quem que fica essa dívida? Não, a casa é paga, é quitada. Entendeu? Então, assim, você tem tanto seguro que é prestamista, como você tem um seguro de valor mesmo. Exatamente. Pô, quanto eu estou devendo hoje na praça? Eu estou devendo 1 milhão. Então faça um seguro de 1 milhão, cara. Porque se você vier morrer, pelo menos a tua esposa, ou quem for, vai conseguir pagar as tuas contas. Porque a conta não morre com a pessoa, né? Não. A conta fica. A né? conta fica. Então, é o que eu falo. Tem muitas... Por isso que o pessoal fala assim, seguro de carro, seguro de carro. Tem muita coisa que tem que fazer. Muito obrigado. Por isso que é isso que eu tenho tentado fazer com o meu time, com a minha própria cultura, né? De que a indústria do seguro oferece muito mais coisas do que aquilo só que a gente está concentrado em automóvel. Preço, produto, automóvel. Eu sinto lhe dizer que você vai perder mercado pra caramba. É igual cadeira. Eu vendia muito mais cadeira do que eu vendo hoje. Não tem jeito. Eu vou continuar fazendo. Se eu tiver essa experiência, porque você me deu. Exatamente. Então você tem que ir no lance da experiência. Porque se você for ficar batendo em preço, você não vai. Hoje, minha mercadoria, a mesa, a cadeira, ela virou um commodity. Alguns produtos estão em todos os lugares, mas está acontecendo um fenômeno muito engraçado. As empresas percebendo isso, que está estragando até a própria marca deles, porque nem sempre uma cadeira da marca X é o que o cara está vendendo. Ele anuncia X e entrega outra coisa. Tem cadeiras, por exemplo, da Frisocar da linha Adit, que a gente, sei lá, o cara põe na internet um valor absurdamente barato, mas que já veio para a nossa oficina para conserto, e quando você vai olhar, a base não é original. A base é uma base importada e de péssima qualidade. Então o cara vende a cadeira sendo um modelo e entrega outro. Então... Você imagina... Aí eu queria pegar esse gancho, porque você imagina um canal de distribuição de um produto que você não consegue... É um produto abstrato, eu não pego uma pólice seguro. No seu caso, eu consigo perceber de que aquilo que eu comprei é diferente daquilo que foi me entregue. Mas as grandes empresas fabricantes hoje, cara, eu falo com eles direto a respeito disso. Entendeu? Eles estão errados e estão mudando. Por quê? A internet, ela é predatória nesse sentido. Mas é o que existe. Acabou, velho. Não vamos discutir. Se meu pai ficasse discutindo, ou eu já ficava discutindo que a máquina de escrever tinha que existir, ou que a Kodak que inventou a câmera digital quebrou porque ela não queria botar no mercado um produto que pudesse afetar o que ela mais vendia, que era filme. Isso não existe, então esquece, isso é predatório, não é predatório. Está aí, existem boas empresas, vão oferecer. Hoje os marketplaces como Mercado Livre, a Amazon cansou de ser terceira, né? Ela falou que vai vir para arrepiar. Então, assim, essa concorrência entre Amazon, Mercado Livre, né, e Magazine Luiza vai acirrar muito. Então, eles estão diminuindo as taxas de administração. Então vai ficar mais acessível. O iFood, por exemplo, hoje domina. A 99 Food veio, deu 2 anos de graça para quem se inscrevesse até 30 de junho, não cobra taxa. Está vindo uma empresa chinesa que ela vende em um dia o que o iFood vende em 30 dias. Ou seja, é 30 vezes maior que o iFood. Entrega tudo. Daqui a pouquinho vai vender seguro. Então, vai vender móveis. Só que não dá para você fazer um projeto de imóveis pela internet ainda. Porque a gente comprou um programa que a partir do ano que vem vai fazer projetos dos planejados, que eu sou dono da New Móveis Planejados, por inteligência artificial, vai dar 3 opções para você. Entendeu? Faz uma avaliação tua, você responde um questionário, faz a medida, né, que tem que fazer, e aí ele propõe 3 opções baseado na sua característica. Então o que acaba acontecendo? Para não se perder no pensamento. Hoje, não interessa para as empresas boas manter produto na internet se ela é predatória. Então, muitas empresas estão tirando. Você pode ver que cadeiras de marca você quase não vê mais na internet. Você vê as importadas que você não sabe exatamente o que é. Não que o importado seja ruim, porque é o que eu falo, a China produz o que você pedir para eles. Você quer um material ruim, produz ruim. Você quer o meu material bom, eles fazem iPhone, fazem produtos. Hoje a China domina.
né? Então, basicamente é isso. Acho que no comércio, eu, né, trabalhei na associação comercial, eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Rodrigo na prefeitura de Suzano, como secretário de Desenvolvimento Econômico. E lá já cuidado do desenvolvimento econômico, que são os 3 eixos, né, que a gente fala, a parte de início das feiras também, né, os postos do Sebrae, o posto de amparo ao trabalhador, né, o Suzano Mais Emprego que a gente colocou, cuidado também da agricultura, do turismo, do artesanato, quer dizer, tudo essa questão. Então a gente tinha eu falo que eu sou um umbigo no balcão, né? Então fizemos um trabalho bom lá porque a gente entendia as dores das pessoas. E o que a gente tem dito hoje muito é assim, mas o mercado de rua vai perder para o shopping. Não é exatamente isso. Você pega a Suzano hoje, e tá bem Suzano, assim, cresceu muito. Emprego, uma série de coisas lá. O governo foi muito bom. Mas se você pegar a Suzano hoje, ela tem, de acordo com o Valteli, que nós estamos falando do Valteli, um comércio maior do que o de Mogi, né? Você pega as lojas que estão vindo para a Suzano, é uma coisa impressionante. Não vou ficar falando nome de loja aqui, mas uma agora acabou de alugar, paga R$180 mil por mês de aluguel, que está no lugar onde era 150, se não me engano, alguma coisa assim, onde era o Banespa. Então você vê que mudou, né? O banco saiu, foi para o digital, as agências não tem mais, porque existe um monte de agência em cada lugar, mas aí você vai tendo os prestadores de serviço que vão dominando. Uma loja que paga R$150 mil de aluguel por mês não é uma loja pequena. Abriu agora a Marinhos Fernandes, né? Na frente da estação, a loja é enorme. Então, por que você vai para São Paulo na 25 de março? Quando você olha a 25 de março hoje, já não está tão boa. Começa a depreciar. Por quê? Porque a experiência do consumidor. As lojas têm que ser bonitas, cara. Bonitas, iluminadas, ar-condicionado, limpa. Tá. Não é, mesmo que ela seja popular. Entendeu? Então, o que a gente fala hoje, a experiência do mercado é o que tá mudando. E as pessoas têm que se adaptar. Você tem que achar o seu nicho, fazer o seu trabalho e tocar para frente. Não tem outro jeito. Mas olha, eu contando com cliente amigo, que nem você, assim, eu vou longe. Porque só hoje aqui, meu marketing me corrija, mas você deu uns insights, principalmente no seguro de vida, né? Todo cidadão que é o provedor de casa devia pensar muito nisso. Lembra que eu comentei com você, até uma vez eu dei uma ideia, a gente pouco tem problema trabalhista, né? Eu tenho 45 anos de empresa e pouco tive. Parabéns. Mas, coincidentemente, nos últimos 4 anos eu tive 2 problemas bem sérios. E eu vou ser muito franco com você, raramente você ganha. Raramente. Eu não vou ficar aqui falando o que aconteceu, mas é absurdo, assim, negócio... Pessoa com 7 meses te processa em 30 mil, né? E o juiz dá, né? Porque hoje tem esse negócio de danos morais, e olha, com NR1 agora, você tá perdido, cara. Porque, assim, tudo vai ser alegado agora, e você tem hoje problema de assédio, enfim, uma série de coisas. Lembra que eu comentei com você? É que o time para ficar pronto o registro na JUSCESP é de 7 dias úteis. E quando sai a sentença, por parte da lei trabalhista, você tem quase os mesmos períodos. Então não dá muito tempo para fazer. Mas, pouco a gente sabe, você pode usar uma apólice de seguro para não ter que fazer o depósito recursal. Eu, por exemplo, tive que fazer um depósito recursal de 12 mil na primeira instância e de 17 mil na segunda. Eu tirei do caixa da minha empresa 30 mil reais, que é um dinheiro que eu não tinha e que sinceramente, fez falta. Mas claro que tinha, porque depositou, mas fez falta do caixa da minha empresa. Esse dinheiro poderia estar sendo usado para comprar e vender mercadoria, e a gente conseguia honestamente ganhar. Se eu tivesse o seguro... Responsabilidade. Ele faz. Então, assim, você tem um seguro que garante, não vai pagar o cara, mas garante que se na falta do André, por algum motivo, que a Minimark não pagar, a empresa está assegurada. E o valor é muito pequeno. E como você falou bem aqui, principalmente empresa como a sua, que obedece todas as NR1, NR2, NR3, então não é erro. Sim, entendeu? sim. Ou seja, pode ser erro, mas não é dolo. Erro está coberto. Não, se o seguro perceber que é dolo, que a empresa tem histórico, você esquece que ele não vai fazer. Porque também o seguro é o seguinte, se tem histórico de ocorrência, motorista teu de caminhão bate uma vez, bate a segunda, bate a terceira, a seguradora levanta a mão e fala, cara, eu sou seguradora, não sou indenizadora, né? Eu não vou ficar te indenizando toda hora. Então isso aí toma providência, atenuar. Ou teu risco vai lá para cima, cara, é natural.
André, eu ficaria conversando com você um Eu tempão sei. aqui, mas nosso tempo está aí. Eu sei que você tem um outro Não, cara, compromisso. tranquilo, imagina. Então, agradecer mais uma vez a Minimac, uma empresa então de mais de 40 anos, é isso? Cara, nós 1970 começamos em 78, 78, hoje a gente tem 30, 47 anos, 47 né, praticamente. anos. Eu comecei já 46 e a gente está sempre se renovando. Eu falo que não adianta eu querer pintar cabelo, usar camisa colorida e parecer ser jovem. Mas eu posso ter 60 anos com uma aparência legal. E é o que a gente quer fazer na Minimac. Está com um processo bem interessante hoje de requalificação dentro do mercado, né? A gente vai ter a loja do Zé Bonifácio, vai ser mais Minimac Shop, que é uma coisa mais varejo, produto. E a Minimac Imobiliário para escritório, vai ter alguma coisa aí de imobiliário mais corporativo, entregando a parte de projeto, experiência, showroom, né? Para a gente poder deixar, são dois segmentos bem diferentes. A New Planejados é um ponto de inflexão importante, né? Porque nos possibilita esse crescimento, esse contato com especificadores, arquitetos, né? Que é muito interessante. Hoje é um pessoal bem importante para nós, e aí nossa experiência, mas enfim, a gente está, se Deus quiser, vai vir mais alguns anos aí. Não com comigo, certeza, né? Com certeza, com essa aparência você vai engolir uns 100 anos. Você é mentiroso, mas é meu amigo. Que bom, né? André, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu ficaria rasgando o verbo para você um bom tempo aqui, porque você é meu amigo mesmo. Imagina, muito obrigado por isso. E a Minimac, mais uma vez, por estar sempre com a gente, com seus negócios e sempre edificando o comércio mogiano, né? Porque não há quem não conheça Minimac. Verdade. E agradecer a Nogueira e Valadez, corretora de seguros, a certificação digital, e dar um joinha no canal, ajuda a gente a continuar com essa tarefa de aculturar o mercado de seguros, sabe, André? Só para terminar, como você mencionou, só para dizer uma coisa ao corretor de seguros. Em dezembro de 2025, em janeiro de 2016, entra 26 entra a nova lei, que é o marco regulatório dos contratos de seguro. A nossa responsabilidade dobrou. Mas é uma big oportunidade para você, corretor de seguros, se consagrar como um consultor de negócio. Você vai poder dizer para o seu consumidor que a autoridade na indústria de seguros é o corretor de seguros. Está na lei. Nós somos o intermediário legal para vender seguros no nosso país. Então essa responsabilidade vai estar legal, posta em lei. Então a gente tem que se preparar, tem que se capacitar. E como você bem disse, André, a gente vai se modificando. Então a gente tem que se adaptar. E aí então vamos pegar o movimento feminista de adaptação, a gente vai ter que adaptar às novas regras. Tem prazos prescricionais novos, prazo de entrega de proposta novo, prazo de devolução novo, prazo de cobertura diferente, tem algumas coisas. Então você tem que olhar, tem que estudar para estar em janeiro de 26 pronto para dar o melhor atendimento, que você já o faz, mas talvez você tenha que fazer de maneira mais competente, com mais autoridade. Essa é a oportunidade, sabe, André? Eu acho. Você sabe, eu estou aqui até meio finalizando, né, não querendo te atrapalhar. Não assim, está atrapalhando hoje nada. Todo mundo vende tudo, como eu te falei. Então tá cheio de corretor, tá cheio de corretor de imóveis, tá cheio aumentou muito, né? E às vezes sem muita responsabilidade. Então, às vezes a pessoa não entende. Cara, eu vou vender uma casa, eu sou responsável pela venda daquela casa. Né? Eu vou vender um seguro, eu tenho que ser responsável, né? Eu acho que exatamente isso, tem que trazer para si a responsabilidade, ser remunerado por essa responsabilidade, mas ter conhecimento técnico para poder atender o cliente. Porque do contrário, você vai virar Qual o quê? é o valor? Nenhum. Se você não tem valor, vai para o PP, que é o preço do produto, compra na internet. Exatamente. Você colocou então, aqui, basicamente é isso. Né? E lá é a mesma coisa que eu falo isso direto, isso para o Cidinho, para o Eduardo, para a Camila, para o Delmo, para a Mônica, para o André, para a minha equipe de vendas. Cara, vocês são especialistas, velho. Entendeu? Vocês conhecem produtos, vocês têm 30 anos de casa, 25 anos de casa, 18, vocês conhecem a altura de mesa, profundidade, densidade, vocês conhecem. Não tenha medo de vender uma cadeira, sendo tecnicamente um consultor, um vendedor, um comerciante, como queira, mas você tem que conhecer o teu produto. Assuma para si a responsabilidade, entendeu? Do que você está oferecendo para o teu cliente. Muito bem. Tá bom? Muito bom. É um belo recado. E, mais uma vez, um joinha no canal. Papo de Seguros com Nogueira e Valadez. Muito obrigado.